As dicas que eu daria para quem está aí se preparando para fazer a prova do Revalida de 2022. Se você pode, compre o curso TIPS Revalida. Ele é ótimo. Para mim, ele foi um direcionamento total nos meus estudos. Antes, eu não sabia fazer eu fazia resumos enormes e até mesmo eu me perdia nos meus próprios resumos. O curso TIPS Revalida, ele te direciona nos temas os que realmente caem no Revalida. Então é uma dica que eu dou, se você pode, compre o curso TIPS Revalida. Uma dica que eu dou para quem vai se preparar para o Revalida 2022, faça o curso do Rafael e siga as orientações dele. Tudo que ele diz, tudo que ele fala, os simulados que ele faz, cai na prova. Seu curso me ajudou muito. Gostei dele. Graças a Deus que é um curso que a gente tem para a vida toda. Comprar um curso do doutor, que a gente tem fazendo propaganda, mas para mim deu muito certo, em minha experiência, essa experiência de outros colegas, que para eles também deu certo. E aí espero que você continue ajudando muitas pessoas. Aí eu sempre vou recomendar você. Eu quero falar que é difícil, mas não é impossível, sabe? Persistência, com coragem e com força, você vai conseguir. Parabenizar todos também, os que conseguiram, os que ficaram por pontos, não desistam, façam os recursos, porque como o Rafa terminou de falar, a prova é muito mal corrigida, a minha mesmo foi muito mal corrigida. Não desistam de tentar os recursos, de buscar todas as formas, por mais pontos tenham ficado. E a quem aprovou, parabéns, e quem não aprovou, da próxima sorte e dedicação. Não é muito fácil, né? Tem muitas travas que nos coloca a vida. É uma prova, não é uma prova difícil, só que às vezes nós não sabemos entender. As pessoas que quizás reprovaram em alguma oportunidade ou não sabem se vai aprovar agora a prova teórica que foi ontem, não tem que desistir, tem que continuar estudando, tá? E, como eu falei, eu sempre falo, o tempo de Deus é o melhor, é o perfeito. Ele sabe quando que vai acontecer para todos nós. Agora foi minha vez, depois vai chegar a vez de vocês também. Não desistir no caminho, né? Para quem vai fazer a prova agora, né? Início de março, não sei a data, mas é agora. Foco, a palavra, assim, é uma palavra até meio pesada. É ser egoísta, pensar em vocês, no momento de vocês, estudar, focar na prova. Passou a prova ali, tira uns 2 dias, até uma semana, e focar na segunda etapa. Os que não conseguirem, continuar estudando, continuar a pegada. Cada um tem sua história aí, tem seu tempo. Se não deu para você dessa vez, vai dar na próxima. Não é a vida, é uma prova e temos que preparar-nos para a prova para poder trabalhar aqui no Brasil. Mas também ajuda muito para estudar para a vida, porque na vida também é assim. A gente tem que seguir as guias, os guidelines, tem que seguir o que saiu de novo, o que fala a guia para fazer, o que fala o ministério para fazer. Claro que a gente gostaria sempre de ter os melhores recursos, muito tempo para atender os pacientes, mas nem sempre vai ser assim. Então, é uma preparação para a prova, mas também ajuda um pouco para agora que a gente pode trabalhar aqui e para a prova da residência também. E claro que eu não sei qual que é a crença de cada um de vocês, mas é importante sempre ter a parte espiritual, né, que ajuda também muito. Quero animar as pessoas que estão ouvindo em este espaço, quero animar a vocês, dizer que se esforcem, que o dia vai chegar também para vocês, não se desanimem, continuem a motivação, a sua fé em aquilo que você acredita é muito importante, confiar em Deus, isso é muito importante, e se esforçar, não desistir, como disse o Rafael. Não pode desistir, continue. E outra coisa importante, deixei para último, mas não é porque seja menos importante, sigam o Rafael. Ouviram aí, né? Sigam o Rafael. E aí, como é que estamos? Tudo sussa? Tudo filé? Tudo supimpa? E aí? Só alegria e felicidade? Vamos embora? Nossa live 4. Nossa penúltima live, né? Amanhã, nossa última live da Semana Revalida Top Temas 3.0. Está sendo maravilhoso aqui passar esse tempo com vocês, aprendendo aí mais
sobre os temas do Revalida e aplicando as técnicas que a gente tanto fala, né? Muitas vezes a gente fala muito na teoria, e esse é o momento da gente pegar toda a nossa teoria, tudo aquilo que a gente esquematiza, tudo aquilo que a gente planeja e colocar em prática através das questões, né? Não é uma vez nem duas vezes que você tem que repetir as questões de Revalida. Você tem que repetir elas milhares de vezes, o máximo de vezes possível que você conseguir. Antes da prova, repetir as questões vai ser maravilhoso para você e você, com certeza, vai ter um ótimo resultado. Tem questões que se repetem muito e são esses os temas que nós estamos abordando. Hoje nós vamos falar um tema também que é muito importante na prova do Revalida. Mas primeiro, se você está aí na sua primeira live, a primeira live que você assiste, o que é que você está fazendo aqui? Vá assistir as anteriores, live 1, live 2 e live 3. Essa aqui é a live 4, não é isso? Não é a live 4, né? E amanhã é live 5. Então, meu nome é Rafael, sou médico formado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e também revalidado, né? Já, graças a Deus, revalidado. E o objetivo dos eventos que nós fazemos sempre é ensinar você a aprovar na prova do Revalida estudando em 5 semanas. E aí você pode estar aí na sua cabeça, né? Mas, Rafael, todo mundo que faz esse método aprova em 5 semanas? Nem todo mundo que vai para a academia fica malhado. Nem todo mundo que vai para o nutricionista emagrece, né? Depende da pessoa. O caminho é um só. Agora, trilhar o caminho depende integralmente daquele que está caminhando. Não tem como eu caminhar pela pessoa. Eu não tenho como caminhar por você. Mas eu posso te direcionar. Eu posso te dar o mapa. Eu posso te dar a bússola. Posso te dar o direcionamento. Mas caminhar, só você que pode. Certo? O que foi que você perdeu? Na primeira live, nós falamos aí um pouquinho, revisamos algumas das técnicas e falamos aí sobre o principal tema de clínica do Revalida, que é infecção do trato urinário. Na segunda live, nós continuamos aplicando aí, fazendo as questões, e nós resolvemos questões de hérnias abdominais, né? Foi cirurgia. No terceiro dia foi tocoginecologia, ginecologia, né? E nós falamos de anticoncepção. E hoje nós vamos aí, aqui são as técnicas, né, que a gente estava falando. E hoje nós vamos falar de crescimento e desenvolvimento. Vamos aplicar o esquema do estudo no tema de crescimento e desenvolvimento. Certo, meu amiguinho? Então é simples aí. No problem. Vamos embora. Vamos com tudo. Vamos falar sobre pediatria. E agora é aquele momento onde você marca o tempo para ver aí se realmente é rápido ou se demora muito essa aula. Vamos ver. Vamos falar das coisas mais importantes de crescimento e desenvolvimento para o Revalida. Depois nós vamos fazer todas as questões que já caíram sobre crescimento e desenvolvimento. São 11 questões ao todo sobre esse tema que caiu na prova do Revalida. E nós vamos fazer todas as questões e você vai me dizer se foi fácil ou se foi difícil. Certo? Beleza, começa a marcar valendo. Então, em relação ao crescimento do lactente, né, que é a fase que é mais perguntada em relação ao crescimento, nós temos aí que o peso, no primeiro trimestre, ele aumenta 700 gramas. Nos 3 primeiros meses, a cada mês ele aumenta 700 gramas. No segundo trimestre, a cada mês aumenta 600. No terceiro trimestre, a cada mês aumenta 500. E no quarto trimestre do primeiro ano, aumenta 400 gramas. Com 5 meses, o peso ele duplica. E com 12 meses, o peso ele vai triplicar. A estatura, no primeiro ano, ele cresce 25 centímetros. Então, ele começa com 50 centímetros. Ao final do primeiro ano, em média, ele vai ter 75 centímetros. Depois, a partir do segundo ano, vai crescendo de 5 a 6 centímetros por ano. Essa é a velocidade de crescimento, que é normal. De 5 a 6 centímetros por ano. O perímetro cefálico, no primeiro ano, ele vai crescer 12 centímetros. E a partir do segundo ano, ele cresce mais 2 centímetros, certo? Então, ele nasce com 35, vai para 47 e depois 49, certo? Então, é isso os dados aí de crescimento dessa criança. Tem alguns casos onde a gente tem o que a gente chama de distúrbios do crescimento, certo? Antes de falar disso daqui, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Para que a gente veja se a criança ela tem atraso, né, a idade do crescimento dela, às vezes a criança ela demora para crescer. E uma das coisas que nós temos que pensar é que pode ser por uma deficiência hormonal, por exemplo. Pode ser por desnutrição. E o que vai determinar para a gente se é por uma coisa ou se é outra,
é a velocidade de crescimento. A gente vai observar a velocidade de crescimento dessa criança. Você viu que, a partir do segundo ano, 5, 6 centímetros por ano é a velocidade de crescimento. Se a criança cresce normalmente 5, 6 centímetros por ano, então a gente vai dizer que ela tem algum atraso, certo? Ou então uma baixa estatura. Tem um atraso ou uma baixa estatura familiar, ok? Agora vamos lá. Como é que a gente calcula a estatura média dessa criança, certo? A gente vai ver mais ou menos de quanto em quanto vai ficar. Para a gente fazer o alvo genético, que é essa estatura, a gente vai dizer que é a média da estatura dos pais, certo? A gente vai fazer uma média. Então vamos imaginar que o pai tem 1,70 m e a mãe tem 1,70 m. Se eu somar 1,70 m mais 1,70 m e dividir por 2, vai dar 1,70 m. Então essa é a estatura média dos pais. Se a criança é um menino, eu pego essa estatura e somo 6,5. Se é uma menina, eu subtraio 6,5. Então, não é 1,70? 1,70, se for um menino, é 1,76,5. Né? 176,5. Né? 1,76 m. Né? Se for um menino, eu subtraio. O canal do crescimento é o intervalo que é normal. Então, a gente vai pegar esse número que a gente calculou, que é o alvo genético, e vai somar 8 e subtrair 8. E aí é o intervalo de crescimento que essa criança pode ter. Vamos imaginar que o alvo genético da criança seja 1,70 m, para ficar fácil. 1,70 m mais 8 é 1,78 m. 1,70 m menos 8 é 1,62 m, né? Então, o normal é ficar entre 1,62 m e 1,78 m. Então, esse vai ser o intervalo de crescimento que a gente chama de canal de crescimento, certo? Menos 8, mais 8. Beleza? Esse é o canal de crescimento. Baixa estatura familiar. O que é isso? Os pais são baixos. E o crescimento, ele é sempre paralelo ao percentil. Então, ó, veja aqui, ó. É a curva de crescimento. Ele vai ter uma velocidade de crescimento de 5 a 6 centímetros por ano e sempre a curva vai ficar paralela. Ela não vai mudar o percentil. Ela sempre vai ficar abaixo do percentil e sempre paralela. Quando eu fizer a idade óssea dessa criança, a idade óssea vai ser igual à idade cronológica. Ou seja, a criança não tem nada para crescer. Ela é pequena por causa da estatura dos pais. Agora, o atraso constitucional do crescimento é onde a criança ela tem o pai ou a mãe que tem a mesma história. Olha, o pai dele era baixinho, de repente, na puberdade, ele teve o estirão, aumentou. Então, os pais eles têm a estatura normal, certo? O peso da estatura diminui no fim da infância, são paralelos ao normal na idade escolar e aceleram o crescimento na adolescência. A estatura final ela é normal e a gente tem, como eu falei para vocês, os pais têm a história, alguns dos pais têm. Quando a gente fizer a idade óssea dessa criança, a gente vai perceber que a idade óssea ela é menor do que a idade cronológica, ou seja, essa criança ainda tem alguma coisa que pode crescer. Vamos imaginar que você tem uma criança de baixa, uma estatura mais baixa, e a idade óssea seja 11 anos, a idade cronológica seja 11 anos. Se os pais forem baixos, eu penso em baixa estatura familiar. Agora, se o pai e a mãe têm estatura normal e a criança tem a idade óssea de 8 anos e a idade cronológica de 11 anos, significa que a idade óssea é menor do que a idade cronológica. Então, na parte da puberdade, ele vai ter o estirão e vai normalizar a sua estatura, certo? Então, é isso daí. Aqui é a curva do retardo, né? O atraso constitucional do crescimento. Veja que ele começa no percentil 50, vai reduzindo o percentil e depois, quando chega na puberdade, ele tem um estirão. De repente cresce. Veja que não é paralelo, né? A onda do crescimento, do atraso, ela vai subindo e descendo. Aí. Primeiro desce, depois ela sobe. Já na baixa estatura familiar, ela sempre é paralela e sempre é abaixo do percentil, certo? Ó, veja aqui, ó, sempre abaixo, né? Então veja que é diferente as curvas de crescimento em cada um deles. Índice de crescimento. Como a gente falou, a gente vai calcular a idade óssea. Como é que eu sei a idade óssea? Com raio-x de punho e mão esquerda. Esse é o exame para saber a idade óssea da criança. Vou pegar a idade óssea e vou comparar com a idade cronológica. Na baixa estatura familiar, a idade óssea é igual à idade cronológica. No atraso constitucional do crescimento, a idade óssea é menor do que a idade cronológica. Então,
Quando é que eu tenho um atraso da idade óssea? Quando eu tiver um atraso constitucional do crescimento, se eu tiver deficiência hormonal ou se eu tiver desnutrição. Esses são casos onde eu tenho um atraso da idade óssea. Aí, como é que eu sei diferenciar, Rafael? Com aquilo que eu falei. Se a velocidade de crescimento é de 5, 6, então eu vou pensar no atraso constitucional. Se ela for menor do que 5, então eu penso em alguma causa hormonal ou na desnutrição. Agora, quando a idade óssea é maior do que a idade cronológica, é um caso de puberdade precoce. Certo? Então, como é que eu faço? Eu verifico o percentil e avalio a velocidade de crescimento. Se está normal, 5, 6 centímetros por ano, beleza. Se tiver alterada, eu vou pensar que pode ser, por exemplo, uma deficiência do hormônio GH ou pode ser uma desnutrição, né? Raio-x de mão e punho, ele vai calcular, vai ver aí a idade óssea. Beleza, falamos de crescimento. Agora vamos falar de desenvolvimento. Vamos falar das pautas de desenvolvimento. Primeiro vamos falar da parte motora grossa, certo? Aos 3 meses de idade, a criança já deixa o pescoço firme. Aos 4 meses, ela começa a rolar. E aí é onde começam as quedas. Aqui é onde começa o problema. Como a criança rola, ela pode cair com facilidade da cama, do berço. Aos 6 meses, ela senta com apoio. Coloca o apoiozinho e senta. E aos 7 meses, já senta sem apoio. Aos 9 meses, engatinha. E aos 12 meses, anda. Então, 3 meses firma, 4 meses rola, 6 meses senta com apoio, 7 meses sem apoio, 9 meses engatinha e 12 meses anda. Simples assim. O motor fino, com 3 meses, ela já consegue virar o pescoço 180 graus, certo? De um lado para o outro, já solta os objetos e já junta as mãozinhas. Aos 4 meses, a pressão palmar, ela desaparece. Então, ele já pode soltar o objeto. Aos 3 meses, ele não solta, aos 3 meses não solta e vai soltar o objeto somente aos 4 meses. Então, ele coloca o objetozinho aqui na linha média, já gira a cabecinha aos 3 meses e quando for os 4 meses, ele já joga os objetos. Aos 6 meses, ele já passa de uma mão para outra os objetos. E aos 12, 15 meses, ele já começa a empilhar cubos. Primeiro 2 cubos, 18 meses 4 cubos, 24 meses 7 cubos. O Revalida não pergunta muito sobre essa questão dos cubos. Isso é perguntado mais em prova de residência. Mas isso aqui sim é muito perguntado. Então, gira 180 graus, segura o objeto na linha média, 3 meses. Solta o objeto, 4 meses. Ele leva o objeto de um lado, de uma mão para a outra, 6 meses. Certo? Então, esses são muito perguntados. Em relação à linguagem, aos 3 meses grita, aos 6 meses vocaliza alguns sons, aos 7 meses já entende quando diz não, aos 9 meses ele fala mamãe, papá, e entende o nome, certo? Então fala mamãe, papá, ele diz, ele tá falando mamãe. Na verdade, ele tá falando, balbuciando sons repetitivos, né? E aí quando a gente vai fazendo com que aqueles sons tenham significado, entendeu? A mãe ou o pai que dá significado aos sons que a criança produz. E aí ela começa a falar as primeiras palavrinhas aí com 12 meses. Então, a partir do primeiro ano de vida é onde ela vai começar a falar as primeiras palavrinhas. Antes disso, é somente sons, certo? E aí, aos 9 meses é quando começam esses sonzinhos que são repetitivos. Mamãe, papá, babá, babá, né? Então, é aí onde ele vai começar. Cognitivo social, com 2 meses, ele tem riso, mas é um riso reflexo. Aos 3 meses já tem o riso ativo. Aos 4 meses, sabe que falam com ele. Aos 9 meses ele faz imitação. É onde começa aquele bate palma. Vamos, esconde. Cadê o papai? Aí mostra assim, aí a criança sorri. Aos 9 meses ela já consegue fazer esse tipo de brincadeira. E aos 12 meses, como a gente falou, fala as primeiras palavrinhas. Após os 2 anos, o que acontece? A criança começa a diminuir o apetite porque ela reduz o seu crescimento. Então, aí ela para de comer tanto quanto ela comia anteriormente. E na idade pré-escolar, dos 2 aos 5 anos, o que é importante é 1, 2 anos, ela brinca sozinha. 3, 4 anos, brinca junto com outras crianças. É por isso que essa é a idade de socialização, né? 3, 4 anos é quando começa a questão da alfabetização propriamente dita da criança, né? Quando ele vai começar a interagir mais com as outras crianças, tá? Na escolinha, né? Aí, beleza. Nessa idade pré-escolar, aumenta a imaginação, o pensamento mágico e é onde começa a ter pesadelos e medos, né? Tem medo do armário, medo do escuro, porque ele já começa a ter essa imaginação mais fértil e esse pensamento aí mágico, né? E aí começam os medos aí nessa idade pré-escolar. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É uma coisa que pode aparecer no Revalida
Isso daqui é quando a criança ela é desinibida e não tem limites. Agora, não tem limites em nenhum lugar. Nem em casa, nem com os amigos, nem na escola. É aquela criança que é serelepe, que derruba tudo, que toda hora está sempre agitada. Tem dificuldade na escola, certo? Prejuízo do aprendizado e transtorno, também tem os transtornos em casa, né? O diagnóstico é feito com questionário aos 6 anos de idade, né? O comportamento pelo menos há 6 meses e o tratamento é com Ritalina, que é um estimulante do sistema nervoso central. Você vai dizer assim, rapaz, se der Ritalina para esse menino, ele vai endoidar ainda mais. Ele vai ficar mais agitado, mas não. O que acontece é que ele tem uma deficiência de inibição do comportamento. Então, o lobo frontal dele não está inibindo o comportamento dele, esse comportamento agitado. Dando Ritalina, você estimula o lobo frontal e aí ele gera inibição do comportamento, né? O cérebro ele tem o lobo frontal que não está inibindo esse comportamento aí sem limites, né? Então é isso que vai acontecer. É para isso que serve o lobo frontal, para que a gente tenha limites nas nossas atitudes. Também para isso, né? Para outras várias coisas, mas isso é uma delas. Pronto. Terminamos aí de falar as coisas mais importantes. Agora vamos fazer as questões, certo? Vamos lá. Começar aqui. Já me preparo para a síndrome do gabarito de vocês. Fiquem à vontade, tá certo? Se quiserem responder já agora, já podem responder. Vamos lá. Questão 1. Uma senhora comparece à unidade básica de saúde com seu filho de 6 meses de idade, dizendo-se preocupada com o desenvolvimento da criança e sem qualquer outra queixa. O peso da criança ao nascer foi de 3,4 kg. Em sua alimentação atual estão sendo induzidos alimentos sólidos e o calendário de vacinação vem sendo cumprido. O exame físico da criança é inteiramente normal, como indicador do desenvolvimento neuropsicomotor normal para a criança. Nessa faixa etária de 6 meses, o médico deverá observar se a criança... Letra A. Então, aos 6 meses, o que a gente espera? Apresenta choro excessivo e faz acompanhamento com o olhar. Vamos lá. Quando é que ele gira a cabeça 180 graus? É 3 meses. Então, isso aqui, choro excessivo e acompanhamento do olhar, não é uma conduta compatível com 6 meses. Letra B. Faz apreensão de objetos com a mão e apresenta sorriso social. Então, ó, segura o objeto na mão é com 3 meses, quando não solta. E sorriso social também é 3 meses. Senta-se sem apoio. Aí é o problema. Sem apoio é com 7 meses. Fala sílabas. Veja, aos 6 meses ele fala sons, né? Pode ser considerado aí. Letra D. Rola sem auxílio e reconhece pessoas. Isso aqui é aos 4 meses, né? Letra E. Firma a cabeça e apanha objetos. Firma a cabeça e apanha objetos é 3 meses. Então ele falou 3 meses, 3 meses, 3 meses e 4 meses. O que é mais parecido com 6 meses é a letra C. Só que está errado, né? Porque ele senta com apoio, não é sem apoio. Por isso essa questão ela foi anulada, certo? A melhor resposta é a letra C, a que é mais parecida com o certo, e eu marcaria a letra C, mas ela não está certa. Aos 6 meses a criança passa um objeto da mão para outra, ela já começa a emitir alguns sons, principalmente aos 7 meses, né? E ela senta com apoio, né? Então, mais ou menos isso, como a gente viu anteriormente. Então, resposta letra C, porque nós marcamos a menos errada. Nós não vamos marcar a certa, porque às vezes não tem certa, como é o caso dessa questão. E o gabarito realmente foi letra C, tá? Ok? Vamos lá. Questão 2. Adolescente do sexo masculino, com 14 anos de idade, busca atendimento em unidade básica de saúde por considerar sua estatura muito baixa. O seu peso ao nascer foi 3 quilos e o comprimento de 50 centímetros. Bom, manteve-se com velocidade de crescimento adequada até os 2 anos de vida. Depois desse período, o pediatra constatou desaceleração do padrão de crescimento. Atualmente, apresenta velocidade de crescimento e estatura compatíveis com a idade... Velocidade de crescimento e estatura compatíveis com a idade óssea. Tá certo. Estágio de Tanner, 1. Idade óssea de 13,5 anos. Radiografia de crânio normal. Qual a conduta adequada para essa situação? Então, ele disse que a velocidade de crescimento é adequada para a idade e a gente vê que a idade óssea é menor do que a idade cronológica. Não é isso? Não é isso? Vamos ver aí. Letra A. Encaminhar o paciente para endocrinologista. Errado, não precisa encaminhar, não. Nesses casos de baixa estatura familiar e atraso constante do crescimento,
não precisa encaminhar para o endocrinologista. Somente se a velocidade de crescimento dele fosse menor do que o normal. Mas ele está dizendo que está normal. Letra B, referenciar para o endocrinologista está errado. Letra D também está mandando mandar para o endocrinologista está errado. Letra E, não referenciar o paciente e tranquilizá-lo, pois não há evidência de atraso puberal, também está errado. A resposta é letra C, acompanhar a evolução e não referenciar o paciente nesse momento, pois trata-se de um atraso puberal constitucional. A idade óssea é menor do que a idade cronológica. Resposta letra C de casa. Resposta letra C de casa. Certo? Questão 3. Questão 3. Uma equipe de saúde de família está em visita domiciliar e avalia uma criança de 8 meses. O menino está corado, com peso e estatura adequados para a idade. Fixa e acompanha objetos em seu campo visual. Balbucia e, colocado de bruços, levanta a cabeça momentaneamente. Ainda não passa da posição lateral para a linha média, nem rola da posição supina para a prona. Levantado pelos braços, permanece passivo e não ajuda com o corpo. A mãe expressa preocupação porque o irmão mais velho, com a mesma idade, já sentava sem apoio. A conduta correta, nesse caso, ela tem 8 meses, ela não sustenta nem o pescoço, então ela está com atraso. Aí sim, está com atraso do desenvolvimento, não é verdade? Vamos ver aí, ó. Letra A, antecipar a consulta seguinte. Não é isso, né? A gente vai encaminhar para o especialista, né? Letra B, referir criança para serviço de maior complexidade. Sim, porque tem um atraso bem grande, né? A criança nem rola, nem sustenta a cabeça, está bem atrasado. Letra B é a resposta. Letra C, agendar visitas mais frequentes pelo agente comunitário de saúde. Está errado, tenho que encaminhar já de cara. Letra D, orientar a família a estimular a criança e não deixá-la sempre em posição supina quando desperta. Aí já não tem mais, já não serve mais, né? Deveria estimular antes de ter o atraso, ou quando tivesse no começo, mas agora já está tarde. Tem que encaminhar para o especialista. Letra E, tranquilizar a família e orientar que as diferenças normais de crescimento e desenvolvimento entre crianças, dentro da faixa de normalidade, não está normal, né? Veja que aí, fixa, acompanha objetos em que se compõe, balbucia, coloca de bruços, levanta a cabeça momentaneamente, então não tem nem o pescoço durinho, então está bem atrasado, tem 8 meses, já era para estar quase que engatinhando, né? Então, resposta letra B. Questão 4. Menino com 7 meses de idade é levado pela mãe à unidade básica de saúde em consulta de puericultura. A mãe está preocupada, pois acha que ele é mais lento que os irmãos. Após a anamnese detalhada, o pediatra realizou o exame físico e afirmou que o exame neurológico e o desenvolvimento neuropsicomotor estavam condizentes com a idade, 7 meses. O que o pediatra observou em relação à linguagem, motricidade, comportamento adaptativo e reflexos arcaicos, respectivamente, para fazer tal afirmação. Então veja que ele sempre pergunta a mesma coisa, né? Está perguntando quais são as pautas, com 7 meses. Letra A, emissão espontânea, sem intenção imitativa. Sustentação cefálica, dirige a mão para os objetos e reflexo de Moro. O reflexo de Moro, ele termina com 4 a 6 meses, né? Então, já com 7 meses não teria mais reflexo de Moro. Sustentação cefálica já teria há tempo, muito tempo. Dirige a mão para os objetos. Então, isso aqui é uma criança mais novinha, né? Seriam as crianças de 3, 4 meses, mais ou menos. Letra B. Emissão bissilábica significante. Engatinha é o 9 meses, né? 7 meses não. Aí já está demais, né? Letra B está errado. Letra C. Emissão espontânea sem intenção imitativa. Senta-se com apoio. Aí, aos 7 meses, já é sentado sem apoio, né? Não é mais com apoio, já é sem apoio. Pressão palmar voluntária, reflexo de Moro incompleto. Já não teria mais reflexo de Moro, né? Letra D. Ecolalia. Senta-se sem apoio. Muda o objeto de uma mão para a outra. Reflexo de pressão. Plantar. Palmar já não tem mais não, mas plantar tem, né? Por isso que ele não caminha ainda. Resposta, letra D. Tá certo, né? Ele já tem balbucia sons, senta sem apoio. Resposta, letra D. Letra E. Emissão de palavras-frase. Aí é depois do primeiro ano, né? Depois de 12 meses. Não faz nenhum sentido. As primeiras 3 palavrinhas é com 12 meses. Então, a letra D é a resposta, a melhor resposta, a letra D. Questão 5. Um menino de 7 anos de idade, filho de genitor desconhecido, presenciou a morte da mãe. Desde então, passou a apresentar alterações do sono, com terror noturno.
Na escola, mudou seu comportamento. Passou a se isolar das brincadeiras com os colegas, demonstrando alteração do humor. Além disso, desistiu das aulas de violão que antes gostava de frequentar. A tia materna que assumiu sua criação o levou a um ambulatório em busca de ajuda. Nesse caso, além da intervenção multiprofissional, qual a conduta adequada? Então, o que eu vou fazer em relação a essa criança para que ela mantenha o seu desenvolvimento normal? Letra A, suspender as atividades escolares. Pelo contrário, ele tem sim que estar nas atividades escolares, porque senão ele vai ter um atraso aí no seu desenvolvimento, né? E no seu aprendizado. Com retorno progressivo e prescrever clonidina. Não precisa prescrever clonidina e nem suspender as atividades escolares. Nada disso. Letra B. Sugerir a manutenção de rotina diária e ingresso em terapia cognitivo-comportamental. Perfeito, maravilhoso, né? Letra B está certo. Letra C. Sugerir aumento da ingestão de cálcio e ingresso em psicoterapia individual e em grupo. Não, né? A ingestão de cálcio não é uma conduta que vai ter significância nesse aspecto do trauma, né? Então, letra C está errada. Letra D. Instruir que as atividades escolares sejam desempenhadas em casa e prescrever sertralina, tampouco, né? Vamos evitar, de início, a terapia medicamentosa. Se tiver necessidade, posteriormente pode ser até feita, mas não de início, né? Então, fazer a terapia cognitivo-comportamental é a melhor conduta aí, né? E continuar com a rotina escolar e de casa também. Resposta, então, é letra B de bola. Questão 6. Um menino de 7 anos e 9 meses de idade chega à unidade básica de saúde acompanhado por sua mãe. Na última consulta, há um mês, a mãe se mostrava preocupada, pois disse que ele não crescia como os outros da mesma idade. Ele foi amamentado exclusivamente até o 6º mês de vida, sem histórico de doença aguda ou crônica até o momento. Apresenta bom apetite, alimenta-se bem. O médico solicitou radiografia de punho, que mostrou idade óssea de 5 anos e 9 meses. Ele tem 7 anos. A idade óssea é menor do que a idade cronológica. Então, se os pais, veja aqui, a altura dos pais, 1,67 m do pai e da mãe 1,54 m. Tem a estatura normal, os pais, aí no percentil 50. Então, essa criança, ela tem pais com estatura mediana e ela tem a idade óssea menor do que a idade cronológica. Só o que eu tenho que saber é uma coisa. A velocidade de crescimento, qual é? Aí ele me deu o gráfico. Se eu olhar aqui, eu vou observar que entre 2 anos consecutivos, eu tenho mais de 5 a 6 centímetros. Então, se a velocidade dele é maior do que 5, 6 centímetros, já fechei tudo. Velocidade de crescimento normal, idade óssea menor do que a idade cronológica, pais com estatura adequada. Que é isso? É um atraso constitucional do crescimento, né? Resposta, letra C. Fácilzinho. Não é um atraso nutricional, nem hormonal e nem uma doença genética, porque a velocidade de crescimento está adequada. Então, eu vou pensar no atraso constitucional. Resposta, letra C. Do mesmo jeito que foram as questões anteriores. Simplesinho. Questão 7. Uma lactente com 6 meses de idade é levada à consulta de puericultura na unidade básica de saúde. A mãe relata ter feito 9 consultas pré-natais e não ter apresentado intercorrências em sua gestação. Informa que a criança nasceu a termo, com peso de 3 quilos e sem intercorrências. Não há relato de doenças na história patológica pregressa. A mãe refere que a criança está saudável e em aleitamento materno exclusivo. Na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, o profissional observa que ela troca objetos de uma mão para a outra, sustenta bem a cabeça, rola com facilidade e fica sentada apenas quando se apoia com as mãos. Então, senta com apoio, né? Nessa situação, o médico deve comunicar à mãe que a criança apresenta. Está adequado? Está perfeito. Maravilhoso. Rola com facilidade, sustenta a cabeça, passa os objetos de uma mão para a outra, senta com apoio. Todas as pautas de 6 meses. Está perfeito. Então, letra A. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado, devendo retornar segundo o calendário de puericultura. Perfeito. Resposta, letra A. Está tudo normal. Tudo de 6 meses. Letra B. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado, devendo ser estimulada e reavaliada em 30 dias. Minha pergunta, por quê? Por que reavaliada em 30 dias? Qual é o sentido? Não tem sentido.
Letra C. Provável atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, está errado. Provável atraso, está errado. Então, resposta, letra A. Entendeu aí? Letra A, menino. Questão 8. Uma criança do sexo feminino com 2 anos de idade é atendida por pediatra em decorrência de aumento das mamas. A mãe da menor, que vem notando que as mamas da criança vêm crescendo progressivamente no último ano, de forma flutuante, ou seja, ora parecem aumentar, ora parecem reduzir de tamanho. A mãe nega surgimento de pelos pubianos, ou dor axilar, ou surgimento de menstruação. Nega doenças prévias. Ao exame, a criança mostra-se em bom estado geral, corada, hidratada, com broto mamário aumentado de tamanho, escala M2 de Tanner, sem evidência de pilificação em regiões axilar e pubiana, como mucosa rosada da genitália e pele sem manchas. De acordo com o quadro clínico descrito, o exame complementar a ser solicitado é... Então, vamos lá. Isso é um caso fisiológico, tá? De aumento das mamas. Geralmente, esse aumento das mamas é uma causa fisiológica e envolve normalmente aspectos normais. De qualquer forma, é importante que a gente pesquise vários exames. Todos esses exames podem ser utilizados, todos eles. Agora, o primeiro exame, certo? O primeiro exame solicitado deveria ser a radiografia de punhos, não é verdade? Para que a gente saiba se a idade óssea ela é compatível com a idade cronológica. E aí sim, saber se isso está acarretando, por exemplo, uma puberdade precoce, né? Lógico que essa criança é muito novinha, 2 anos, e esse quadro geralmente é benigno, mas o primeiro exame a ser solicitado seria a radiografia de punhos. Mas ele não pergunta isso, ele pergunta, o exame complementar a ser solicitado é. Então, a gente pode solicitar qualquer um. Agora, o primeiro é a radiografia de punhos. Mal feita e por isso foi anulada, porque eu poderia solicitar esses outros exames também. Só que o primeiro exame seria letra C. Não é isso? Letra C. Porque ele mostra o crescimento e o desenvolvimento, né? Faltam, por exemplo, aí a altura da criança, a velocidade de crescimento, para que a gente saiba se essas coisas estão normais. Por isso essa questão ela foi anulada, né? Ela não fala da velocidade de crescimento, ela não fala de nada. Só fala pequenas coisas. Eu marcaria a letra C, mas entra naquele aspecto que a gente fala. É a menos errada. Qual é que é a menos errada? A menos errada é a letra C, que é o primeiro exame que a gente pede para avaliar o crescimento e desenvolvimento, né? Então, a resposta é a letra C, mas foi anulada. Questão 9. Um lactente de 13 meses de idade, do sexo feminino, é levada à unidade básica de saúde para consulta de rotina. A mãe está preocupada, pois a criança ainda não é capaz de andar sem apoio. Tem 13 meses, não é capaz de andar sem apoio. Não há outras queixas. O pré-natal materno não possui intercorrências. Nasceu de parto normal, 40 semanas de idade gestacional, ápiga no primeiro minuto de 6, no quinto minuto de 9 e no 10º minuto de 10. Peso ao nascer de 3,2 kg e comprimento ao nascer de 50 centímetros. No exame clínico neonatal, observou-se estalido a manobra de Ortolani à direita. Na ocasião, realizou o exame ultrassonográfico do quadril, apresentando resultado 1 pelo metro de Graf, ou seja, normal. 1 é o menor de todos, é o normal. Recebeu alta no segundo dia de vida, sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Desenvolvimento neuropsicomotor prévio, sorriso social aos 2 meses, fixou o pescoço com 3 meses, sentou sem apoio aos 7 meses, passou a distinguir familiares de estranhos e reconhecer seu nome aos 9 meses, primeiras palavras aos 11 meses, atualmente engatinha. Depois de 9 meses começa a engatinhar, né? Fica em pé com o apoio das mãos e arrisca alguns passos sem apoio, mas logo cai. Usa copo com ajuda, compreende ordem simples, bate palma, manda beijo, fala mamãe, papá, para referir-se à mãe e o pai, respectivamente. Não apresenta alterações. Não apresenta alterações ao exame clínico. A conduta adequada para essa criança, considerando o desenvolvimento da marcha, é... Então, tem alguma alteração nessa criança? O que vocês acham? Para mim não tem não, viu? Nenhuma alteração, tá tudo normal. Desenvolveu normalmente. Ela engatinha, levanta, dá alguns passinhos e anda com apoio.
Por quê? Porque justamente aí é nessa idade que ela vai começar a andar. Então, tá tudo certo, não tem nenhum problema. O que a gente vai fazer, então, se não tem nenhum problema? Letra A, manter acompanhamento de rotina. Resposta letra A. Porque não tem nada, tá tudo certinho. Desenvolveu completamente certo? Certo? Então, resposta letra A. Questão 10. Em uma unidade básica de saúde, uma adolescente de 13 anos de idade, acompanhada da mãe, refere em consulta a ausência de menstruação. A genitora mostra-se ansiosa, pois relata acreditar que o desenvolvimento corporal da filha está atrasado em relação às amigas da mesma idade. Ao exame físico, a adolescente apresenta altura e peso compatíveis com percentil 60 do gráfico de crescimento da OMS. Observa-se aumento das mamas e areola, sem separação dos contornos, M3 da classificação de Turner. Assim como presença de pelos pigmentados longos e enrolados, atingindo a sínfise púbica. Então ela já tem caracteres secundários, né, de desenvolvimento puberal, só que não menstruou, mas tem 13 anos. Nesse caso, já vai menstruar, né? A conduta é só aguardar, não tem nenhum problema acontecendo com ela. Letra A, solicitar dosagens hormonais, não precisa. Fazer encaminhamento para o centro de referência, também não precisa. Letra B, pedir avaliação ultrassonográfica da presença e tamanho do útero e ovários da paciente. Não. Se ela tivesse assim algum relato, eu tenho dores, como se já tivesse sintomas de menstruação, mas não menstrua, aí a gente poderia fazer alguma coisa. Letra B, então tá errado. Letra C, solicitar teste de progesterona via oral da paciente para estímulo endometrial. Também tá errado, né? E letra D, orientar e esclarecer a paciente sobre a normalidade do desenvolvimento. Letra D, tá certo. Tá, espera aí. Então, letra D tá certinha. Resposta letra D. E a última de hoje, questão 11. Adolescente de 11 anos, do sexo masculino, em consulta de rotina com pediatra, refere ser um dos menores alunos da sala. O crescimento do paciente nos últimos 6 meses foi de 2,5 centímetros. A projeção de sua estatura vai ao encontro do canal familiar. O pai mede 1,61 e a mãe mede 1,50, ou seja, tem estaturas baixas, né? Aí você diz assim, Rafael, a velocidade de crescimento dele está alterada, mas ele fala de 6 meses. A velocidade de crescimento em 6 meses foi 2,5, ou seja, ele tem 5 centímetros por ano, né? Porque foi 2,5 em 6 meses, então num ano foi 5. Então, a velocidade de crescimento é de 5 por ano, os pais têm a estatura baixa. E ele fala aqui, ó, conforme a radiografia de mão e punho esquerdos, a idade óssea do paciente é de 11 anos, igual à idade cronológica. Idade óssea igual à idade cronológica. Então, a gente tem velocidade de crescimento normal, idade óssea igual à idade cronológica e pais de estatura mais baixa. Isso é o quê? Isso é uma baixa estatura familiar, do jeito que a gente falou. Então, resposta, letra B. Facilzinho demais, não? Tá vendo aí? Ó? É muito bom quando a gente sabe realmente o que é perguntado, né? É maravilhoso, não tem dificuldade, não tem problema. Então, resposta, letra B. Certo? 11, letra B. Ok? É isso. Se você gostou dessa live, meu amiguinho, escreva aí #LiveTop para eu saber que você gostou. Papai do céu abençoe todos vocês. Nos vemos aí na nossa próxima live, né? Para poder fazer aí mais coisas, né? Próxima live a gente se encontra. E é isso, meus amiguinhos. Certo? Tchauzinho para todos vocês. No início do ano de 2020, eu tinha comprado um daqueles cursos de residência, ao qual eles dizem que está focado por Revalida, mas na verdade são só temas de residência. E são vídeos muito longos e cansativos, fica difícil para a gente acompanhar todos os temas, não consegui ver nem a metade dos temas desse curso. Bom, nos outros anos eu comprei outro curso, um curso que não era direcionado para prova e por isso eu acho que eu não aprovei. Era um curso muito rico, de muito conteúdo, porém que não era focado na prova do Revalida. Então eu acho que isso que acabou me atrapalhando um pouco, por não ter essa metodologia focada na prova do Revalida. Eu comprei um curso, né? Cheguei a comprar, fazer curso, só que esses cursos eram muito extensivos.
objetivos, né? E eu tentei fazer tudo certinho, só que eu vi que o cronograma não estava batendo com o tempo que eu tinha, porque eu precisava, assim, estudar tudo em questão de meses, e o meu cronograma era em ano, em mais de um ano, então não estava dando certo. O que eu melhorei na minha questão de forma de estudar foi saber o que estudar, né? Porque não adianta, o Revalida tem 450 temas para você estudar. Só que não cai os 450 temas, tem uns temas mais prevalentes ali. Então, assim, eu melhorei nisso, foi saber o que estudar. Você tem que direcionar o seu estudo. Você não pode sair por aí estudando qualquer coisa, né? Temas que não são prevalentes na prova. Eu me adaptei muito ao método do Rafael porque é o que a gente vive, a gente está no mesmo barco. Então, assim, eu me adaptei bastante ao tipo de estudo que o Rafael implantou e que hoje eu sigo. O Rafael me ajudou bastante, né? Direcionar o meu estudo. Eu gostei da metodologia dele, porque eu sou uma pessoa que eu aprendo muito ouvindo. E quando eu via que o Rafa dava dicas e falava muito sobre aquilo que era importante, que eu me prendesse para estudar, que era aquilo que ia cair na prova e tudo, que tinha mais possibilidade de cair, na verdade, eu digo, é assim que eu quero estudar, é assim que eu aprendo com mais facilidade. Esse cara, o que ele fala, o jeito que, a metodologia que ele utiliza é diferente da metodologia que eu já conhecia. Obrigada, Rafa. Gratidão a você pelo norte que você me deu, pela força que você me deu com a sua experiência para eu chegar a aprovar nessa primeira fase. Passei, graças a Deus, né? Vou fazer a prova prática, ainda não saiu o edital, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Passei, fiz 40 pontos na prova discursiva e 65 na prova objetiva, né? Então é um total de 105 pontos. Então a preparação foi só com os vídeos do Rafa, basicamente. E a gente conseguiu aprovar, aprovamos muito bem, com mais de 100 pontos, bem mais.